Boa noite, irmãos. Muito bem. Os irmãos se agasalhem, sentem-se, para começarmos esse momento na presença do Senhor. Salmo 138, verso 2, nos diz: Inclino-me e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e tua palavra. Juntos, louve a Deus. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Chamada ao louvor. E ao Senhor Jesus de quem as... Ela tem um contracanto, quem souber pode fazer o aleluia. Louve a Deus, aleluia, aleluia, ao Senhor Jesus de... Mais uma vez, bem forte. Louve a Deus, aleluia, louve a Deus. Jesus de quem as bênçãos vêm. Bom, vamos ficar em pé, irmãos.
Saúde o irmão, saia do seu lugar com a paz do Senhor. Tá bom? Pode sair do seu lugar. Saúde o irmão com a paz do Senhor. Você só vê o irmão às vezes no domingo, né? Aproveita esse momento. Muito bem, irmãos. Romanos capítulo 5, versos de 8 a 11, nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, irmãos, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador. Crianças, 11 anos. Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no segundo livro de Reis. Velho Testamento, segundo livro de Reis. Nós vamos começar com o capítulo 6. O texto é muito longo, não vou ler, mas queria que os irmãos acompanhassem a narrativa da história bíblica, aí os passos que a gente vai dando de acordo com a palavra do Senhor. Segundo o livro de Reis, o capítulo é o 6. Uma história bem atualizada, história dos dias de hoje. Esse texto vai falar de crise. Esse texto vai falar de como as pessoas reagem, o seu comportamento, como elas pensam na hora da crise. Esse texto vai falar de dificuldades financeiras. Esse texto vai falar de maus governantes, dos maus governantes.
Esse texto vai falar do papel dos profetas de Deus no momento de crise. E eu queria pedir que você acompanhasse aí, a partir do versículo 24, vai falar de um profeta de Deus chamado quem? Quem é o profeta? Eliseu. A Bíblia diz que começou uma guerra, uma fome muito grande em Samaria. Havia uma fome terrível, o país entrou em seca, entrou em crise, problemas de governo, descontrole na economia. O versículo 25 vai dizer que não tinha comida e as pessoas estavam comendo cabeça de jumento. Você já pensou alguém fazer um caldinho para se alimentar de cabeça de jumento? É o que a Bíblia diz aí no 25. E quem tinha dinheiro comprava cabeça de jumento para comer. Quem não tinha, não comia era nada. Aí está dizendo quanto custava uma cabeça de jumento. Quanto era? Versículo 25, quanto? 80 peças de prata, 80 moedas de prata. Vamos entender quanto custava essa cabeça de jumento? Uma peça de prata custava uma diária de um trabalhador. Bote R$35 dividindo o salário mínimo por 30. Vamos botar R$35. Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? Lembram? Não foram 30? A cabeça de jumento custava 3 vezes o preço que Judas ganhou traindo Jesus. Jesus iria dar aí uns R$1.000. A cabeça de jumento estava sendo vendida a R$2.500, tal era a fome que acontecia em Samaria. As pessoas estavam morrendo porque não tinham o que comer. E o que achava ainda não era comida adequada e ainda muito, muito caro. Fala do esterco de pomba, que custava 5 barras de prata. Você, para pagar um pouquinho de esterco de pomba, que era usado para acender fogo, você tinha que pagar aí 3 vezes 5, 15, em torno de R$160, R$170, se quisesse ter um foguinho em casa. E a crise era grande. Um dia o rei de Israel estava passando na muralha da cidade e uma mulher gritou para ele: "Ó rei, meu senhor, me ajude." E ele então foi até meio ríspido com ela, disse: "Como é que você quer que eu lhe ajude? Onde é que eu vou achar comida para lhe dar?" E ela disse: não é isso que eu estou falando. Eu combinei com uma amiga que nós iríamos matar os nossos filhos e comê-los. Já matei o meu filho e nós comemos a carne dele. E agora é a vez de matar o filho dela. E ela sumiu com o menino e não quer trazer para a gente se alimentar. O rei, meus irmãos, quando ouviu isso, ficou muito triste, ficou muito abalado. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele já estava vestido de pano de saco, que significava se humilhar, rogar diante de Deus, porque ele já não sabia mais o que fazer com o desespero da população. Um dia, o rei, já não sabendo mais o que fazer, lembrou do profeta Eliseu, que era o conselheiro dele, que era a pessoa que já tinha livrado ele de guerras, e ele disse assim: eu juro que hoje, antes do dia acabar, eu mato Eliseu, eu corto a cabeça dele, eu tiro a cabeça dele de cima dos ombros. Isso só pode ser coisa de Eliseu. Ele se revolta com o homem de Deus, ele se revolta com o sacerdote. Tal era o desespero que ele se encontrava. Ele dizia: foi o Senhor que fez cair toda essa desgraça sobre nós. Deus é responsável por todas as coisas que estão acontecendo. Eliseu então, já no capítulo 7, versículo 1, diz assim: escute, Senhor, amanhã
esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo. Hoje nós temos trigo aqui por causa da ceia. A Jó fez aqui uma decoração linda. 3,5 kg de trigo. Você pode, ou 7 kg de cevada, você pode comprar com uma moeda de prata. O capitão, o homem número 1 do rei, disse: só se Deus abrir o quê? As janelas do céu e chover o quê? Trigo, cevada, porque não vai acontecer não. Só se Deus abrir e fazer cair do céu essas coisas. A tua palavra não está valendo nada. Ele diz assim no versículo 2: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu então respondeu para ele, aí no versículo 2, última parte do versículo 2: com os seus próprios olhos, você vai ver isso o quê? Acontecer. Vai chover trigo do céu, vai chover cevada, só com um detalhe. Ele diz aí: mas você não vai o quê? Comer. E a população sofrendo, e o rei culpando Eliseu, e o capitão indo lá da pressão em Eliseu, e Eliseu dizendo: Deus vai abrir as janelas do céu sim. E o capitão disse: não vai abrir não. E Eliseu disse: vai acontecer e você não vai comer. Aí é um narrador da Bíblia, muda a história para 4 leprosos que moravam fora da cidade. E os leprosos lá com fome também. E eles disseram: só tem um jeito. Vamos lá no acampamento dos sírios e vamos pedir comida para eles. Aí um disse: e se eles nos matarem? Ele disse: rapaz, se a gente ficar aqui nós vamos morrer de fome. Se a gente for para lá e eles nos matarem, nós vamos morrer ao fim da espada. Então, entre morrer aqui e morrer lá, vamos. E foram. E a Bíblia diz que eles foram e chegaram, se aproximaram e não viram movimento no acampamento dos inimigos. E eles entraram no acampamento e pegaram comida, se fartaram, e eles pegaram o ouro, a prata, espadas, e começaram a enterrar. Tiravam, corriam, iam lá fora, enterravam, voltavam, enterravam. E alguém disse: ei, peraí. Nós estamos errados. E antes de eu lhe dizer o que eles fizeram, o que tinha acontecido, Deus mandou um barulho muito grande, como se fosse soldados se aproximando do exército dos inimigos de Deus, dos sírios. E eles ficaram assustados. O exército é grande demais, nós vamos ser mortos. E eles saíram desesperados, foram embora, deixaram tudo para trás. Por isso que eles encontraram o acampamento dos sírios vazio. Então aquele disse: olha, nós estamos errados, nosso povo não tem o que comer, e a gente aqui encheu a barriga, nós estamos saqueando tudo. Nós temos que ir lá na cidade e dar essa boa nova. Nós temos que contar para o rei de Samaria o que aconteceu, que há muita comida aqui, que há muita riqueza aqui. E assim eles fizeram. Foram e contaram para o rei. Lembra como era que estava a cabeça do rei? Dizendo que a culpa era de quem? De Deus, de Eliseu, o profeta. Aí quando o rei ouviu aquilo, disse: não, isso aí é uma pegadinha deles. Eles abandonaram o acampamento, querem que a gente vá para lá, e quando a gente estiver lá comendo, eles vão chegar e vão nos matar. Disse: não, lá não tem ninguém, mande alguém ver. E a Bíblia diz que eles juntaram os 5 únicos cavalos que ainda restavam em Samaria e mandaram 5 espias para lá.
E eles foram e saíram por onde o exército sírio tinha fugido. Encontraram roupas que ele abandonava, encontraram as espadas, as armas. Então voltaram para o rei e deram a notícia. Eles fugiram. Então o rei foi lá e pegou todo o alimento e levou para Samaria. Lembra da palavra do profeta Eliseu? Amanhã vai o quê? Chover o quê? Trigo e cevada. E choveu. Foi toda do acampamento sírio para Samaria. E a Bíblia diz que era vendido do jeito que Eliseu disse, baratinho, preço de banana. E o que aconteceu com o capitão, pastor? Meus irmãos, quando saiu a notícia que tinha comida lá no acampamento dos sírios, o povo saiu feito uma manada. E o capitão estava na porta da cidade. E ele foi atropelado, foi massacrado pelo povo. E o trigo chegou, a cevada chegou, e ele comeu? Gente morta não come. Exatamente como o homem de Deus tinha dito. Que essa história da Bíblia tem a ver com a gente? Tudo. Nós vivemos, meus irmãos, dias muito difíceis. Essa semana, 1.200 venezuelanos foram expulsos de Roraima, praticamente deixando tudo para trás. Tal é a fome daquele país. Se nós ainda não temos nas nossas casas a falta de pão, mas há muitos lugares nesse país que as pessoas já não comem mais. Nós vivemos dias difíceis. Essa semana saiu o número de desempregados do nosso país. Vocês viram? 27 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. E eu vejo as pessoas brigando entre si. Não, a culpa é de fulano, a culpa é de fulano, a culpa é da ideologia tal, a do partido tal, é da pessoa tal. E eu fico pensando e comparando esses personagens dessa história, como eles se comportaram e da forma que nós nos comportamos. E eu queria pegar 4 personagens que a Bíblia cita dessa história e ver como eles se comportaram. Diante da crise, como eles se comportaram. Seremos breves nisso. O primeiro é o rei. Como o rei se comportou diante da crise? Qual foi a atitude dele? Eu sou o rei, eu vou chamar responsabilidade para mim e eu vou atrás de soluções. Foi isso? A culpa é de quem? De Deus. Foi achado o pai daquele político do Paraná, não é isso? Do Paraná? Ou é do Rio? Caiu no avião no mês passado, foi encontrado ontem. Santa Catarina. E eu estava olhando alguns comentários e as pessoas dizendo lá, onde está Deus? Por que é que Deus permitiu isso? Como é que vocês ainda acreditam nesse Deus que vocês falam? Diante da crise, a gente às vezes se comporta como rei. A gente diz, a culpa é de Deus. Deus não está olhando, Deus não está fazendo a parte dele. Onde é que está esse Deus? Esse Deus não existe. Quer se afastar das coisas de Deus, se puder mata até os homens de Deus. Cria uma revolta com Deus diante da crise. Já vi pessoas desempregadas dizendo assim, pastor Joel, onde é que está Deus? Ele não está vendo minha situação. Semana o pastor Denis pediu para eu atender uma pessoa que precisava de um laudo para assumir um concurso. E ele disse, eu sou crente,
eu sou da igreja tal. Eu não disse para ele que era pastor. Eu sou crente, eu sou da igreja tal, eu estou com 4 anos que não trabalho. E eu gostei quando ele disse assim: mas eu continuo crendo que Deus vai me abençoar como está me abençoando. Porque na crise a gente tende a fazer como o rei, jogar a culpa para Deus. Lá no sepultamento, meu irmão, aquelas pessoas lá dizendo assim: como é que Deus deixa o Jaime, um cabra tão bom, morrer, uma pessoa tão boa, não sei o que, não sei o que. Eu acho que ele estava dizendo aquilo para me agradar. Aí eu disse para ele: rapaz, Deus é muito bom. Porque o cabra que tinha diabetes, comia panelada, mão de vaca, Coca-Cola, doce, rapadura, e viver 62 anos, é Deus. Não me pergunte onde está Deus não, porque Deus estava do ladinho dele, prolongando os dias dele. Quem não se cuidou foi ele. Mas a gente se comporta como rei. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Estou revoltado com Deus. Eu agora sou um desigrejado. Todo desigrejado é revoltado com Deus. É um cara mal resolvido com Deus. Eu já fui crente, agora eu não sou mais não, porque aí vai culpar Deus. Vai culpar a igreja, vai culpar as coisas do Senhor. É o comportamento do rei. O outro personagem, que a gente vai aqui analisar o comportamento dele, é o profeta. O trabalho do profeta de Deus. Me ajudem. Falar em nome de Deus. Abençoar as pessoas. Eliseu fez isso? Ele poderia ter dito: Senhor, eu te sirvo há tantos anos e o Senhor agora me bota no meio de uma crise dessa. No pior da crise, quando o capitão chegou e apertou ele, Eliseu disse: amanhã Deus vai abençoar esse povo e vai chover do céu trigo e cevada que vai ser vendido a preço de banana, não a preço de cabeça de jumento, mas a preço de banana. O que aconteceu no dia seguinte, meus irmãos? O povo estava cheio de alimento. Porque o papel do servo de Deus é falar das bênçãos de Deus, do que Deus pode fazer. Quantas vezes a gente sabe como confortar uma pessoa, como trazer a palavra que vai trazer consolo à pessoa, mas a gente se encolhe, a gente não faz como Eliseu. Meu irmão, vem cá, tu está passando por isso? A palavra de Deus diz assim, 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 assim. Vamos para a igreja comigo. Mas a gente não faz isso. Eliseu fez. Quando o povo mais precisava, quando o povo estava mais desesperado, quando a situação era pior, ele falou de um Deus que abençoa, de um Deus que socorre, de um Deus que é presente. Ele anuncia a palavra de Deus. Então o rei preferiu jogar a culpa para Deus. O profeta de Deus falou de um Deus que cuida, que abençoa. E o capitão? Lembra do capitão? Qual foi o papel dele? Como foi que ele reagiu no meio da crise? Me ajudem. O capitão foi a pessoa mais correta. Foi isso? Ele deu a maior força para o povo. Foi isso? Só dúvidas. O profeta de Deus dizia: vai ter bênção, vai ter comida para o povo. Ele dizia: impossível. Incredulidade. Isso eu vejo muito hoje no nosso país.
A gente diz assim, não, vão vir novas eleições, as coisas vão mudar, e a pessoa diz, o Brasil não tem jeito. Que mudar que nada, é daqui para pior. Fulano está com câncer, é bom comprar logo o caixão. É assim. Que oração que nada, rapaz. Tu acha que Deus vai abrir janela do céu? O capitão, meus irmãos, é o sabe tudo. Deus está dizendo, eu vou abençoar, amanhã vai ter comida. Mas ele se acha tão sábio, ele se acha tão entendido, que diz que é o quê? Impossível. O capitão é aquele que acha que é forte. Morreu o quê? Pisoteado. Onde é que está a fortaleza dele? Onde é que está a força dele? Deus usa coisas pequenas para confundir os que se acham fortes. Não é isso que a Bíblia diz? Às vezes nós temos, no meio da crise, o comportamento do capitão. Deus vai fazer uma obra. Vai não, os tempos estão difíceis. Dólar voltou a subir de novo. Eu quero é ver como é que o Jório agora vai construir templo. Com dólar subindo, né, Jório? É difícil demais. Então vamos lá, recapitulando. Comportamento do rei. Comportamento de quê? Me ajudem, esqueci. Comportamento de quê? Culpar a Deus, culpar os outros. Comportamento do profeta de Deus. Deus vai o quê? Abençoá-los. Comportamento do capitão. É impossível, é difícil, isso não vai acontecer. Mas tem um grupo de 4 homens que eram leprosos, que não podiam ter contato com a sociedade, que eram pessoas marginalizadas, que eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, que eram pessoas que uma pessoa de bem não podia ir lá, porque se tocasse neles seriam considerados o quê? Impuros. Eram pessoas que sabiam que estavam condenadas. Como eles agiram na hora da crise? Eles agiram de uma forma muito interessante. Se nós ficarmos aqui em Samaria, nós vamos morrer de fome. Se nós formos ao acampamento dos sírios, poderemos ganhar comida e sair vivos, também poderemos ser mortos. Entre morrer aqui, lá tem comida, aqui não tem, e morrer lá, prefiro arriscar. Tem gente que na hora da crise não arrisca nada. Eu fico olhando como as pessoas dizem, esse não é o momento que você pode vender, esse não é o momento de você abrir um negócio, porque está tudo quebrando. O quarteirão que eu moro, a rua do lado, todos os comércios estão fechados. Aí alguém diz assim, se você tem o seu dinheirinho, é hora de quê? Guardar, não arrisque nada. Na psicologia a gente faz um teste, e ele é muito usado pelo Detran, ele é usado também pelas empresas, que querem saber como é o comportamento da pessoa. E esse teste a pessoa faz uns tracinhos. E outro dia a pessoa foi para fazer um teste para pegar a arma, para usar a arma.
Era um colega lá da secretaria. E ele foi reprovado. E ele disse: você vai ter que me dizer por que eu fui reprovado. E eu digo: eu estou com medo de dizer, porque depois cria inimizades, né? Não, mas me diga. E eu terminei dizendo: rapaz, tu é um cara assim meio travado. De onde o senhor tirou isso? Eu achei que ele ia negar. De onde o senhor tirou isso? Não, é que está aqui. Me mostra. Não posso. Mas está aqui. Você é uma pessoa muito fechada para coisas novas e tudo isso. Rapaz, tu só pode ter pacto com o diabo, porque isso é uma coisa que eu não digo para ninguém. Como é que tu está descobrindo? E ele disse para mim, chama de pastor Joel, um dos meus maiores problemas é porque eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo do que vai me acontecer daqui a meia hora, eu tenho medo. Por isso que ele foi reprovado. Tem gente que não tem coragem de arriscar. Não tenho coragem. Não, e se me acontecer isso? No dia que o Jair morreu, peguei o carro da Zélia emprestado, me taquei para São Luís. E alguém me mandou uma mensagem: ô meu irmão, não vai não. Já tem um morto, já pensou se acontece um acidente e tu morre também? Ficou sem resposta. Como é que a pessoa me manda um negócio desse numa hora dessa? Ao invés de enterrar um, vamos ter que enterrar dois, ainda botou isso. Os leprosos nos ensinam que nós precisamos acreditar no amanhã, nas possibilidades, não baixar a cabeça para a crise, correr atrás de soluções. Mas eles nos ensinam também, meus irmãos, uma coisa muito bonita. Eles acharam comida que dava para eles passarem, se fosse 7 anos de crise, dava para eles passarem os 7 anos. Ouro, prata, dinheiro. Além de ter comida, tinha dinheiro. E eles começaram a enterrar: garantimos o nosso futuro também. Na crise é só nós que temos comida. Até que eles disseram assim: ei, isso aqui está errado. Se nós temos comida, nós temos irmãos com fome, nós precisamos compartilhar. E eles nos ensinam que na hora da crise é hora de quê? De dividir, é hora de compartilhar. Nós não podemos enterrar, guardar, mas é hora da gente dividir e apoiar aqueles que estão em necessidade. Está aí o rei, está aí o profeta, está aí o capitão, está aí os leprosos. Você se parece com quem? Quem é você nessa história? É o capitão? É o rei? É do grupo dos leprosos? É o profeta de Deus? E Deus nos deixou, meus irmãos, essa palavra, para que em meio às nossas crises, do nosso país, nossas crises pessoais, nossas crises familiares, quando a crise bater à sua porta, você olhar esse texto e dizer: eu sou de Deus. Eu sou dos que acreditam que Deus vai fazer o quê? Chover trigo e cevada. As coisas vão melhorar. Olhando esse texto, você vai dizer assim: eu não sou rei, eu não sou capitão, eu sou um pequenininho nessa história, mas eu vou dividir o que Deus tem me dado, eu vou abençoar as pessoas. Se fizéssemos isso, se colocássemos isso em prática no Brasil, a coisa seria diferente. E a gente tem tudo para colocar. Basta que cada um de nós, olhando a palavra de Deus, comece a agir dessa forma. Que Deus nos abençoe. Amém. Lucas.
filhos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vidas de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Todos têm prometido uma vitória cabal. Não se tem ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem passo em todo bem-estar quer nos dar. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Oi, oi. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor, todos. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Tem que andar nas suas lugares, senão ingrata suficioração. Graças de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não tem que andar nas suas estradas, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Que a paz de Deus, irmãos, possa guardar a nossa mente e o nosso coração. Amém? Tenha uma semana abençoada. Amém. Graças a Deus.